A formação de marido e esposa. Parte 06, dia 20 de novembro de 2024. Alguns viúvos, ao escolherem uma segunda esposa, levaram em conta mais o conforto dos filhos do que seu próprio gosto. Se isso é certo ou errado, no caso deles, consideraremos em breve, mas certamente um ministro, enquanto lhe for permitido o privilégio usual de seguir seus próprios arranjos, nunca deve satisfazer seu gosto, às custas de sua respeitabilidade oficial ou ao risco de sua utilidade. Mas na escolha de uma esposa, deve ser guiado por uma visão do conforto de sua igreja, bem como por uma reverência à sua própria felicidade. 4. O casamento deve ser sempre formado com a devida consideração aos ditames da verdadeira religião. Um cristão piedoso não deve se casar com ninguém que também não seja piedoso. Não é desejável estar unido a um indivíduo, mesmo de uma denominação diferente, e que, como uma questão de consciência, frequenta seu próprio local de culto. Não é agradável, em uma manhã de sábado, separar-se e ir um para um local de culto e o outro para outro. A caminhada mais deliciosa que um casal santo pode fazer é ir à casa de Deus em companhia, e quando, em reverência aos altos temas da redenção e às realidades invisíveis da eternidade. Eles tomam um doce conselho juntos. Ninguém perderia voluntariamente esta bênção, mas, andar separadamente em um sentido ainda mais importante e terrível. Separar-se no ponto onde as duas estradas para a eternidade se ramificam, uma para o céu, a outra para o inferno. E para o crente viajar para a glória, com a terrível consciência de que a outra parte está viajando para a perdição, isto é realmente terrível. E é por isso só suficiente para ocasionar uma diminuição não pequena da felicidade conjugal. Se, no entanto, o conforto das partes fosse apenas considerado, seria uma questão de menor consequência. Mas é uma questão de consciência. É um assunto em que não temos opção. Ela tem liberdade para se casar com quem quiser, diz o apóstolo, falando sobre o caso de uma viúva, mas somente no Senhor. Agora, embora isso tenha sido dito em reverência a uma mulher, todas as outras razões da lei pertencem com igual força ao outro sexo. Isso me parece não ser apenas um conselho, mas lei, e tão vinculativo para a consciência quanto qualquer outra lei que encontramos na palavra de Deus. É a maneira incidental em que essa injunção ocorre e, como foi muito bem observado para o leitor inteligente das Escrituras, a mais forte confirmação da regra em todos os casos em que o casamento está em perspectiva e onde não houve noivado anterior à conversão. Quanto a outra passagem, onde o apóstolo nos ordena a não nos unirmos desigualmente com os incrédulos, isso não se aplica ao casamento, exceto por inferência, mas a comunhão da igreja, ou melhor, a associação e conduta em geral, em referência a qual os cristãos professos não devem se juntar aos incrédulos. Mas se isso é impróprio em relação a outros assuntos, quanto mais naquele relacionamento que tem uma influência tão poderosa sobre nosso caráter, bem como nossa felicidade. Para um cristão, então, casar-se com um indivíduo que não é decididamente e evidentemente uma pessoa piedosa é uma oposição direta à palavra de Deus. E como a Escritura é contra isso? Assim também é a razão, pois
Como dois podem andar juntos se não estiverem de acordo? Uma diferença de gosto em questões menores é um impedimento no caminho do conforto familiar, mas ser oposto um ao outro no assunto mais importante da religião é um risco. Mesmo que respeite o nosso conforto, que nenhuma pessoa prudente deve ser induzida em qualquer considerações a incorrer. Como os fins mais elevados da constituição familiar podem ser respondidos, onde um dos pais não tem as qualificações espirituais necessárias para realizá-los. Como o trabalho de educação religiosa pode ser conduzido, e as crianças podem ser treinadas na educação e admoestação do Senhor. E como respeita a assistência individual e pessoal em questões religiosas. Não precisamos todos de ajudas em vez de obstáculos. Um cristão deve fazer tudo se curvar à religião, mas permitir que a religião não se curve a nada. Esta é a única coisa necessária, a qual tudo deve ser subordinado, e certamente colocar fora de consideração os assuntos de sua salvação eterna, em um assunto tão importante quanto o casamento, mostra ou que a religião de uma pessoa que age assim é apenas profissão, ou provavelmente logo se tornará uma. A negligência dessa regra simples e razoável está se tornando termo cada vez mais prevalente. No excelente tratado do Sr. Jay, ele faz as seguintes observações justas e importantes. Amém. Tem continuação. Deus tem misericórdia de nós, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.